visita o Rio de Janeiro para aproveitar as férias. Ela então decide pegar uma moto de aplicativo para sair da praia de Copacabana e seguir até a Tijuca, onde estava hospedada. Porém, o motorista percebeu, o motociclista, o condutor da moto, percebeu que ela estava um pouco alcoolizada. E o que ele fez? Se aproveitou dela. Esse motoqueiro terminou de que maneira essa história? A repórter Anabel Reis conta tudo pra gente ao vivo. Anabel, uma boa noite para você. Olha, eu fico daqui imaginando já o desfecho. A gente está diante de um caso asqueroso, na minha opinião. Boa noite para você. Olá, boa noite, Felipe, boa noite a todos. Essa turista de Belém estava no último dia de viagem aqui no Rio de Janeiro, decidiu aproveitar a praia de Copacabana e depois ela solicitou uma viagem, uma corrida por aplicativo de moto, um trajeto de mais ou menos aí 20 quilômetros até a Tijuca. E os abusos começaram no meio do caminho. Mas quem vai contar melhor essa história pra gente é o delegado responsável por essa investigação, já que esse homem terminou preso, foi trazido aqui para a delegacia de Copacabana, que investiga esse caso. Boa noite, doutor Ângelo. Queria que você falasse para a gente de que forma aconteceram esses abusos e esse homem acabou sendo preso, pela sua equipe. Boa noite. Boa noite, Anabel. Boa noite, Felipe, toda a audiência da Record. Exatamente. Ela estava aqui passando umas férias, veio curtir o carnaval no Rio de Janeiro. O último dia de viagem, ela estava em Copacabana, como você relatou, resolveu pedir um aplicativo para voltar até a Tijuca, onde ela estava hospedada. E no meio do trajeto, ela já passou a ser tocada pelo condutor dessa moto. Ele percebeu que ela havia ingerido bebida alcoólica, é normal, carnaval. E ele se aproveitou dessa situação para começar ali já tocá-la. Ela de pronto, ela deu um chega para lá nele. Ele passou do ponto da onde ele de fato deveria levá-la, parou em outro local, em uma outra rua e ali veio abusar sexualmente dessa turista que estava aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, doutor, quando ela tentou se desvencilhar ali, ele começou a fazer manobras arriscadas no trânsito. Conta pra gente, é difícil, uma moto? Ele, para retalhar a conduta dela, uma vez que ela não estava sentindo com aquela conduta, ele passou a fazer manobras arriscadas, ela passou a ficar até temerosa, de vir a cair no chão ou de sofrer algum tipo de acidente. E ela ficou ela já percebeu que aconteceria alguma coisa assim que ele passou do ponto onde ela deveria ficar. Ele foi para um lugar mais escuro, mais ermo e ali veio abusar sexualmente dela. Agora, essa mulher turista de Belém ficou muito traumatizada, sequer registrou esse caso aqui no Rio de Janeiro. Ela deixou para registrar no estado dela. Conta pra gente esse trâmite e que foi importante ela não deixar de registrar porque acabou com a prisão do Diego Moraes Leite, de 33 anos. É verdade, a gente sempre diz que o ponto principal é que a vítima procure a delegacia, procure a Polícia Civil para fazer o registro de ocorrência. Porque sem o registro de ocorrência a gente não toma ciência do fato, não começa a fazer a investigação. No caso dela, como ela estava com a viagem marcada para aquele mesmo dia, era o último dia dela aqui no Rio de Janeiro, ela preferiu fazer a ocorrência lá no estado dela, lá em Belém do Pará. Ela formalizou a ocorrência lá, essa ocorrência foi encaminhada para a gente, uma vez que o local do fato foi aqui no Rio de Janeiro, e aqui a gente começou a investigação. Foi uma investigação muito bem conduzida pela equipe aqui da 12ª DP, a gente conseguiu qualificar esse motorista de aplicativo, e ele já havia inclusive sido banido desse aplicativo por esse fato. E depois que a gente conseguiu qualificá-lo, ela reconheceu ele como sendo o autor do abuso, a gente representou pela prisão preventiva dele, o Ministério Público efetuou a denúncia e a Justiça concordou com a prisão tendo sido decretada. Agora, ele foi banido do aplicativo, mas continuava fazendo viagens em corridas de aplicativo de uma outra forma. Isso chamou bastante a atenção da gente, porque assim que a gente entrou em contato com o aplicativo baniu ele não poderia mais trabalhar nesse aplicativo. E a gente teve a notícia durante a investigação que ele passou a usar o cadastro de uma outra pessoa para continuar a trabalhar por esse aplicativo. Então, embora ele tivesse sido banido, de fato ele continuava a trabalhar pelo aplicativo.
Agora, esse não é o primeiro registro contra esse homem. Ele já é investigado por um estupro de uma menor de idade. Conta pra gente sobre isso. A gente levantando o relatório de vida pregressa dele, a gente percebeu que ele já responde por um crime de estupro. Tá? Há uma investigação em curso que ele teria abusado de uma criança, uma menor de 12 anos de idade. Essa investigação ainda está em andamento, mas que corroborou com a tese da vítima, né, que ele abusou sexualmente dela. Obrigada, doutor Ângelo. Esse homem foi preso na casa da mãe, no bairro Sampaio, na zona norte do Rio de Janeiro, Felipe. Vou pedir para o doutor botar o fone. Felipe, ele vai passar a te ouvir se você quiser fazer alguma pergunta sobre esse caso. Pois é, Anabel. Eu queria cumprimentar o doutor Ângelo Lages, que está sempre disponível para conversar com a gente aqui no Cidade Alerta Rio. Me chama muito a atenção porque, primeiro, a importância, conforme o próprio delegado disse, de que em casos assim a vítima não deixe de comunicar à polícia que foi vítima de um abusador. Confie que a polícia vai atuar e vai prender esse tipo de criminoso. E justamente nesse caso, a conduta desse homem me faz crer que ele pode sim ter feito um número maior de vítimas, atuando como um motociclista por aplicativo. Ele se aproveitou de uma mulher que estava levemente alcoolizada, mas isso também não é relevante, na minha opinião. E ele pode sim ter abusado de muitas outras pessoas. É importante que você esteja reconhecendo esse homem, foi vítima dele, procure a delegacia, pode ser a delegacia mais próxima, não é isso, doutor? Não precisa necessariamente ser a delegacia de Copacabana. Exatamente, Felipe. É importante que a pessoa faça o registro de ocorrência, abra a investigação. A gente sabe que às vezes o crime sexual, a mulher fica com receio de procurar delegacias. A gente tem delegacias especializadas, né, que são as DEANs, elas podem procurar a DEAN e pode ser qualquer uma. A delegacia de bairro ou mesmo a delegacia especializada. Não precisa ser aqui, exatamente Copacabana, qualquer delegacia do estado está de portas abertas para receber essa vítima. A gente tem gente preparada e treinada para ouvir essa vítima de crime sexual. Inclusive, tão preparada, doutor, que eu aproveito para te perguntar sobre outro caso que choca. Vocês receberam aqui em Copacabana um caso de uma aldeia indígena de Maricá e que a vítima era filha do autor, um caso complicado que além dela ser abusada sexualmente, esse abuso gerou ali uma criança em que ela teve que ter esse parto sozinha no mato e esse homem ainda matou o próprio filho. Fala pra gente sobre esse caso cruel que aconteceu e vocês receberam aqui numa distrital, mas conseguiram prender esse homem também. Exatamente, com certeza acho que é o caso mais bárbaro que eu já presenciei em 23 anos como delegado. Esse autor, Adão da Silva, ele vinha estuprando a própria filha desde os 13 anos de idade. Ela, quando completou 21 anos de idade, ela veio a engravidar. Eles residiam numa aldeia indígena aqui em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Quando ela entrou em trabalho de parto, essa gravidez foi mantida em sigilo, ele praticamente mantinha ela em cárcere privado, dentro da oca. Quando ela entrou em trabalho de parto, ele levou essa mulher, a própria filha, para uma mata ali próxima da residência, fez com que ela parisse sem qualquer tipo de assistência, ela teve que parir o filho sem qualquer tipo de ajuda e logo em seguida ele assassinou o próprio filho, né? Ele deu uma pancada na cabeça dessa criança, pegou um cipó, asfixiou esse bebê que havia acabado de nascer, voltou para a oca junto com a filha, ameaçando sempre a filha. A filha era mantida sob intensa ameaça de morte. Um outro indígena passou, encontrou o bebê ainda estava vivo, chegaram a socorrer o bebê, mas o bebê veio a falecer no hospital por hemorragia intracraniana e asfixia. A partir disso iniciou-se uma investigação. A justiça decretou a prisão desse indígena. Ele tinha já saído do Rio de Janeiro, logo depois dos fatos. Ele saiu, isso foi em 2021, e ele foi para o estado do Paraná. Ele estava residindo em uma outra aldeia indígena e lá, ontem, ele foi localizado e preso pela Polícia Civil do Paraná a partir de informações que a gente passou para a Polícia Civil de lá. Quando eu digo que foi um trabalho complicado, não só pelo tema, por toda essa crueldade que você traz, mas também essa vítima, ela era mantida ali em cárcere, ameaçada, não fala português, apenas a língua indígena. Queria que você contextualizasse como que
as outras pessoas da tribo não tiveram conhecimento? Ela era amarrada durante esses abusos? Conta pra gente um pouco mais sobre o caso. O depoimento dela é muito estarrecedor. Você lendo o depoimento, você consegue perceber todo o sofrimento dessa vítima. Ela diz que era amarrada pelo próprio pai para que ele mantivesse relações sexuais com ela. Por vezes a ameaçava com um facão. Ela vivia num estado de total desespero. Ela não fala português, como você bem disse, ela só fala a língua guarani. E ela mantida em cárcere privado dentro da Oca. Ela pouco convivia com as pessoas da tribo nesse terror, vindo a engravidar. E o pior de tudo, depois que ela engravidou, ela pariu essa criança, o pai da criança matar o próprio filho que acabou de nascer e a sangue frio. Você olhar um bebezinho, a gente que é pai, você olhar o bebezinho e ter a frieza de matar com uma pancada na cabeça e logo em seguida asfixiar a criança, foi uma coisa muito bárbara. Agora, me impressionou no depoimento dela que ela diz que ela voltou com medo para a Oca e desejando que alguém encontrasse o filho com vida. E quando ela ouviu as pessoas socorrendo, ela ficou cheia de esperança e manifestou o desejo de ficar com essa criança, o que infelizmente não pôde acontecer. Como é que foi esse momento aqui nesse depoimento, acompanhado por advogados, comissão? Como é que foi, mesmo para a gente experiente como você? Tu vê que ela teve que prestar depoimento cercada de uma série de pessoas, porque ela não fala língua portuguesa, então a gente precisou ter intérprete, tinha representante da OAB, dos direitos humanos dos indígenas, e esse trecho final, esse relato dela realmente é muito chocante, Ela ouviu o choro do bebê, quando o bebê foi localizado, ela sentiu ali uma esperança que pudesse ter esse bebê no colo dela, porque ela é mãe, ela queria ter, apesar de ser do pai dela, ela queria ficar com a criança, mas infelizmente isso não aconteceu porque ele foi brutalmente assassinado pelo próprio pai dela. Muito obrigada, doutor Ângelo, pelas suas explicações. Esse caso aconteceu aqui em Maricá e esse homem foi preso no Paraná com uma investigação aqui da delegacia de Copacabana. Felipe. Obrigado, Anabel Reis. Um abraço, doutor Ângelo Lages. Parabéns pelo trabalho. Mais um caso que mostra que o trabalho integrado das polícias funciona e coloca criminosos na cadeia. Agora, especificamente ainda sobre esse caso, parece que não há limites para a maldade, para a crueldade humana, se é que a gente pode se referir a alguém assim como um ser humano. O sujeito é capaz de abusar da própria filha durante 8 anos, não é isso? Desde os 13 até os 21 anos, a filha foi abusada pelo próprio pai. Esse pai engravida a própria filha. E ele espera os 9 meses. Quando essa gestação chega aos 9 meses, ele simplesmente obriga a filha a ter ali a criança sozinha, sem qualquer auxílio, sem qualquer ajuda, e imediatamente toma aquele bebezinho nos braços e passa a agredir aquele bebê na intenção de matar a criança. Ele não conseguiu num primeiro momento, porque ainda conseguiram socorrer o bebezinho, que infelizmente acabou não resistindo. É difícil compreender como pode alguém ter tanta maldade no coração. Aliás, parece não ter coração. Talvez tenha pedra, não tenha nada aqui do lado esquerdo do peito, porque não dá para aceitar. E vou dizer mais. Infelizmente, as leis que vigoram em nosso país não proporcionam a um criminoso feito esse algo que possa mantê-lo para o resto da vida na cadeia, que é o que ele merece. Em instantes, novidades do caso do Sushi Man, que foi assassinado em Rio das Pedras. Este homem que está na sua tela. Mas antes, um recadinho do Hernani.